Glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor para os amados irmãos, e mais uma vez aqui estamos para ministrarmos uma palavra, para meditarmos na palavra do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações através da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus. Senhor bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, Pai santo, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu rendo-te graças, louvores e adoração ao teu nome. Te peço que mais uma vez o Senhor venha estar conosco, Pai, na ministração da tua palavra. Ó Pai, que a tua palavra possa alcançar vidas para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Abençoa cada um dos teus filhos que nesta hora aqui já estão, ó Pai, ligados, ó Deus, nesta live. Que o teu Espírito possa, ó Deus, nesta tarde, dar-nos um crescimento espiritual para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Já está ali o nosso irmão Cauã, né? Nosso irmão Cauã, pastor Carlos Cordeiro, nosso irmão Leonardo Graciano. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Aleluias. Irmão Cauã Moraes, nosso pastor Carlos Cordeiro. A paz do Senhor, pastor Carlos, paz do Senhor, irmão Cauã, paz do Senhor, irmão, nosso amado Davi, o Mansor também, e Leonardo Graciano. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Para reinar com poder e amor.
abençoe e vamos para a palavra do Senhor. Aleluias. Irmãos, eu gostaria que você, os irmãos que estão acompanhando a mensagem, que você pegasse a sua Bíblia, porque nós vamos estar ministrando um estudo e seria bom você estar de posse da Bíblia. Então, se você estiver em mãos aí, você, por favor, abra no livro de Levítico, que nós vamos fazer um estudo em um dos livros, talvez de mais simbolismos, né? Como o Apocalipse, e seria bom você ter essa Bíblia em mãos aí. Então, nós vamos ler no livro de Levítico, capítulo 1, que diz: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Glórias a Deus. Irmãos, há 17 anos atrás, eu recebi esse estudo de Deus, e só que eu tenho sido negligente. E eu me lembro que um homem de Deus, um pastor pelo qual eu tenho um grande respeito, pelo conhecimento que ele tem, pastor Jorge Severiano, e eu deixei com ele uma fita VHS que a gente tratava, né, sobre um estudo sobre este livro, e deixei com o pastor Jorge Severiano, um grande homem de Deus aí do Ministério de Campo Grande, e ele ficou quase que um mês com o meu estudo. E quando eu fui lá para saber dele o que ele achava do estudo, para que eu não pegasse assim uma coisa de mim mesmo e saísse por aí, não é? É perigoso. E ele me disse uma palavra, ele me fez um pedido. Ele falou para mim, no portão da sua casa, ele falou para mim que eu disse para ele que gostaria de escrever um livro sobre isso. E ele falou assim: irmão Nivaldo, eu sei que o senhor pretende escrever um livro, e o senhor, no momento, o senhor não tem condições, mas eu vou fazer um pedido ao senhor. O senhor não deixa de ministrar esse estudo sobre esse que o senhor me trouxe, o senhor não deixa de passar isso para a igreja não, porque a igreja precisa desse estudo. E eu creio, irmãos, que eu tenho sido negligente quanto a isso, não é? Então nós vamos estudar hoje, fazer uma introdução no livro de Levítico. Então nós vamos voltar aqui à leitura sobre os holocaustos. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Aqui o Senhor dá uma ordenança a Moisés sobre o sacrifício, as ofertas, os holocaustos que seriam aceitas por ele. E quando ele fala aqui, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ele fala que quando alguém fosse, ele não obriga, ele fala quando alguém for. Então isso quer dizer o seguinte, que ninguém é obrigado, ninguém nunca foi obrigado. Aliás, todas as coisas que nós fazemos para o Senhor não pode ser por obrigação, ela tem que ser voluntária, porque é a mesma coisa do sacrifício de Cristo por nós. Ele não veio por obrigação,
ele veio por livre e espontânea vontade. Então, a nossa oferta ao Senhor, ela tem que ser voluntário. Oferecereis as vossas ofertas, só que de gado, de vacas e de ovelhas. Só que, então, uma vez que nós nos propomos a oferecer, digamos que fosse na lei de Moisés, não é? Mas nós vamos trazer isso para nós hoje. Na lei de Moisés, quando alguém se propunha a oferecer um sacrifício ao Senhor, esse sacrifício aí havia uma exigência da parte de Deus. A pessoa não poderia oferecer o que ele quisesse oferecer, tinha que ser segundo os preceitos, segundo as exigências de Deus. Então, o sacrifício de animal seriam gados, de vacas e de ovelhas, não é? Seriam sacrifícios de animais que remoessem. Esses animais, eles teriam que pertencer àquela lista que nós fizemos uma introdução lá no capítulo de número 11, sobre animais limpos e animais imundos. E esses animais, para o holocausto, eles tinham que ser animais classificados como limpos. A primeira característica, isso nós comentamos lá no estudo do Levítico número 11, teria que ser animais que tivessem as unhas fendidas em duas e que remoessem. O que são essas duas características desses animais para nós hoje? Esses animais teriam que ter firmeza espiritual, unhas divididas em duas. Fala de firmeza espiritual, é o que a Bíblia fala para nós. Tem que arrepender-se e converter-se, tem que crer e ser batizado, tem que ter jejum e oração, tem que ter a fé e as obras, tem que ser também, tem que ter autoridade e poder, e tem também, como diz em 1 Coríntios 15, 58, tem que ser firme e constante. É a primeira característica deste animal, com a unha dividida em duas, né? Firmeza espiritual, e que também remoessem. Remoer fala trazendo para uma tipologia também para nós hoje, tem que ser uma pessoa, hoje um sacrifício para Deus, a pessoa tem que ser tipo desse animal aqui que remói, ou seja, que medita na palavra do Senhor, como diz no Salmo 1, versículo 1, que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, para nós hoje isso equivale a dizer que nós, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Paulo em Romanos 12, ele diz lá, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, antes, os homens tinham um representante da sua pessoa. Ele pegava um animal, um cabrito, um cordeiro, um novilho, um boi, uma vaca, e levava em sacrifício a Deus. Só que hoje o animal do sacrifício não são mais os animais. Hoje nós somos o animal do sacrifício, como disse Paulo. Rogo-vos que, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esses animais aqui oferecidos, havia uma exigência com relação a esses animais, porque na verdade esses animais, eles eram uma tipologia, era uma representação de Cristo.
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Como o boi, como a cabra, o cabrito, todo animal que fosse oferecido, nesse animal estava uma tipologia de Jesus Cristo, era tipo de Jesus Cristo no seu sacrifício. Então, a exigência era exatamente por isso, porque não poderia se oferecer um sacrifício que representava a pessoa do Senhor Jesus com um animal imundo. E nós vamos ver, haviam características nos animais que eram oferecidos em sacrifício. Diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Macho sem mancha. Não era permitido pegar um animal salpicado, malhado, rajado, nada disso. O animal teria que ter uma cor só. Se fosse preto, era preto. Se fosse branco, era branco. Se fosse marrom, era marrom. Enfim, teria que ser de uma cor só. Ele não podia ter manchas, porque essas manchas aqui, na verdade, eram a representação de pecado. E não poderia se oferecer um animal ao Senhor que representasse Cristo, não é? Um sacrifício substituto do sacrifício de Cristo, representado por um animal com pecado. Então, o animal tinha que ser macho, porque também macho. Agora, irmãos, é que vem uma coisa que muita gente ignora, porque quem pecou? Quem comeu primeiro o fruto? Não foi Eva? É porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa de um homem. Deus nunca disse que o pecado entrou no mundo por Eva. O pecado entrou no mundo por um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Então, o animal tinha que ser macho, porque a responsabilidade está sobre o homem, assim como e representando também Cristo, que Cristo veio como homem para assumir o pecado de Adão, para pagar pelo preço do pecado de Adão. Então, o animal tinha que ser macho, sem mancha. E então agora para nós, né? Tinha que ser oferecido na porta da congregação. A porta da congregação, onde nós oferecemos o nosso sacrifício hoje, vivo, santo e agradável a Deus. O Senhor Jesus disse em João 10:9: eu sou a porta, né? Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Então, o nosso sacrifício hoje é oferecido à porta, quer dizer, ao Senhor Jesus, e porá a mão de sua própria vontade, a oferecerá perante o Senhor. Ou seja, o que nós já comentamos, um sacrifício voluntário. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Mas uma vez que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, aí existem exigências da parte de Deus. Eu não posso aceitar Jesus como meu Salvador e impor as minhas condições. É o que a palavra está dizendo aqui. De sua própria vontade, eu então agora me ofereço como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é mais o que eu quero, mesmo porque nesse sacrifício está aqui subentendido que um dia o Senhor Jesus, ele, com seu sangue, a Bíblia não diz que ele nos ganhou para Deus, não. A Bíblia diz que com seu sangue ele nos comprou. Ele nos comprou. E o que quer dizer ele nos comprou? Quer dizer que agora nós somos propriedade dele. Ele nos comprou
Coríntios 6, 23 e 7, 20 diz: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Acabou, meu irmão. Você aceitou Jesus, então teu corpo agora não é mais o que você quer, não. Eu aceitei Jesus, não é mais o que eu quero, não, é o que Ele quer. Quando você compra algo, você comprou um objeto, é teu, está no teu nome, você pagou, e aí? Tu faz daquilo o quê? Alguém vai dizer para você: não, você não pode fazer isso, não pode. Não, você pode fazer, é teu. A mesma coisa, nós fomos comprados por bom preço. Deixa eu explicar o que é bom preço. Bom preço é, digamos assim, um animal, o camelo, por exemplo, o burro, o cavalo, todo animal primogênito era consagrado ao Senhor, fosse ele um animal limpo ou um animal imundo. Só que o animal limpo, o primogênito, ainda tinha que ser isso, o primogênito, porque Cristo é o primogênito de Deus. Ele foi oferecido como sacrifício por nós, o primogênito de Deus, não é? Então, esse animal primogênito, que fosse um animal limpo, boi, cabra, ovelha, ele era oferecido em sacrifício a Deus. Porém, se fosse um camelo, também este animal, camelo, jumento, burro, fosse o que fosse, ele era também oferecido a Deus, só que ele não poderia ser oferecido em holocausto. E aí como é que se resolvia isto? Sobre esse animal era estimado o seu valor. Digamos que um camelo valesse R$1.000, o sacerdote avaliava o preço do camelo e dizia: olha, esse camelo, o valor dele é R$1.000. Então o dono do animal teria que dar R$1.000 e sobre os R$1.000 ele ainda acrescentava 20%. Então isso é o que a Bíblia fala: fostes comprados por bom preço. Porque quem de nós era animal limpo? Nós não éramos animais limpos. Nós lemos lá quando o Senhor manifesta aquela revelação ao apóstolo Pedro, lá no capítulo 10, versículo 12 do livro de Atos, o apóstolo Pedro vê descer o lençol do céu, atado pelas quatro pontas, cheio de animais, quadrúpedes, aves e répteis, e o céu cheio de animais imundos, representando o que ali? A família de Cornélio. Então, aqueles animais ali representavam a família de Cornélio. É o que nós éramos. Nós não éramos animais limpos, não, nós éramos animais imundos. E graças a Deus que nós fomos domesticados pela palavra de Deus. E aí, então, por isso que a Bíblia diz: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, aqui, como se oferecia o holocausto? Dizia assim, e diz assim a palavra: e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. A mão não era sobre o corpo, não era sobre o pé, era sobre a cabeça do animal. Isso fala do culto racional, culto com entendimento. Nós temos de ter na nossa consciência o que é que nós estamos fazendo no Evangelho. Tem que ser um culto com entendimento, um sacrifício com entendimento, reconhecendo a nossa culpa diante de Deus, reconhecendo a nossa vida como pecadores diante de Deus. E aqui era transferido para o animal, e hoje nós temos de ter o nosso culto racional, não é? Não nos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, culto racional. Pôr a mão sobre o holocausto para que seja aceito por Ele. Deus só aceita o nosso sacrifício quando nós realmente nos reconhecemos como culpados diante do Senhor. Aí depois então vinha: depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Aqui, falando para nós hoje, está falando também sobre o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, Ele não ofereceu por nós um pouco do seu sangue, Ele não ofereceu 70% do seu sangue, Ele ofereceu todo o seu sangue por cada um de nós. Tanto que a Bíblia fala para nós que quando Ele entregou o seu Espírito a Deus, Ele falou: Pai, nas tuas mãos está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E ali Ele rendeu o seu Espírito a Deus, e para comprovar que não ficou nele nenhuma gota de sangue, que Ele deu todo o seu sangue por cada um de nós, o soldado ainda furou a sua costela com uma lança, que é outra tipologia, furou o seu lado com uma lança, de onde saiu água e sangue. As suas últimas gotas de sangue saíram por ali. Agora deixa eu falar um negócio: sabe por quê que o soldado feriu o Senhor Jesus na sua costela? Porque o Senhor Jesus, representando o segundo Adão, Adão, quando foi criado lá no Éden, que ele estava sozinho, qual foi o preço que ele pagou pela sua esposa? Não foi uma costela? Foi o dinheiro. O primeiro dinheiro para comprar uma esposa foi a costela de Adão. Assim, o Senhor Jesus, um antitipo de Adão, Adão era tipo de Cristo, Cristo antitipo de Adão. Então o Senhor Jesus, para comprar para si uma noiva, Ele, além do seu sangue, Ele pagou, sendo ferido na sua costela, assim como Adão foi retirado dele uma costela para que Deus criasse ali a Eva, não é? E os irmãos veem que a semelhança, Deus adormeceu Adão, e depois de um profundo sono, a primeira anestesia, anestesiou Adão, e dele tirou uma costela. O Senhor Jesus, após Ele render o seu Espírito a Deus, aí foi ferido na sua costela, que foi também para pagar o preço da sua noiva, da sua igreja. E então, aqui está falando que o sangue do animal era totalmente extraído do animal e derramado sobre o altar. Irmãos, isso aqui está falando para nós que Deus não aceita metade por cento do nosso sacrifício. Ele não aceita metade por cento, 50% da nossa vida. Ele não aceita 70%, nem 90%, nem 99%. Se nós quisermos ofertar ao Senhor, Ele exige 100% da nossa vida. Eu já estive conversando com algumas pessoas e me fez até uma proposta. A pessoa me fez uma proposta boa para mim ganhar dinheiro, estar aí ganhando dinheiro. Só que nessa proposta eu teria que negar a palavra de Deus. Falei: não, mas eu não posso. Ele me chamou para compor música para MPB, que cada música que eu colocasse na MPB há mais de 20 anos atrás, eu ganharia não sei quantos mil, eu estaria tantos mil no bolso, fora direitos autorais, aquela coisa. Eu falei: mas como é que eu vou fazer? Porque a música popular brasileira, ela faz apologia a várias coisas: é sexo, é a imoralidade, as drogas, a prostituição, enfim. Não existe uma música que dificilmente uma música, tem alguma coisa aí que escapa, mas o mais é tudo lambança.
E eu falei, como é que eu vou servir a Deus, pregar o Evangelho, e ao mesmo tempo vou fazer uma música, depois eu mesmo vou lá na igreja pregar que aquela música é pecado? Eu não posso. Aí falou, não, mas isso aí faz parte de uma profissão. Eu falei, meu amigo, o Senhor Jesus deixou claro que aquele que não abrir mão de tudo, não negar a si mesmo e abrir mão de tudo, não é digno dele. Ele falou assim. E outra coisa, ele disse, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma? Então, não pode, irmãos. Deus não quer metade da nossa vida para Ele e metade eu vivo para mim. Não, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tenho que dedicar a Ele 100% da minha vida. É o que está escrito na palavra do Senhor. E aí diz, e então esfolará o holocausto. Esfolar era o caso de tirar, abrir o animal e tirar dele o couro. Irmãos, até o couro do animal tem uma representação, não é? O apóstolo Paulo, ele falou na sua carta, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entre os quais no outro tempo também andaste quando vivias nela. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes, vós tirastes a roupa do velho homem com os seus feitos. Tirar o couro do animal, agora para nós, despir-se do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, né? Então, tirar o couro do animal, hoje, é se despir do velho homem. Acabou, irmão, tirou o couro velho. E o partirá nos seus pedaços. Ainda tinha um negócio, o animal, não podia pegar o animal e colocá-lo inteiro sobre o altar. O animal tinha que ser cortado. Irmãos, quanta gente quer ficar inteirinho no Evangelho, e quando a espada começa a cortar, ele começa a espernear. Mas não adianta espernear não, meu irmão. O que diz o autor da carta aos Hebreus? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, ninguém é aceito por Deus se ele não aceitar ser cortado pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta espernear, irmão. Não adianta espernear. Agora, isso aqui só tem uma coisa: o animal, quando ele era cortado, ele já estava morto. Irmãos, você quer saber quando alguém começa a espernear, que ele não aceita ser cortado pela palavra, ele começa a pular daqui, pular dali? É porque ele não morreu. Ele não morreu. Ele está fazendo de conta que morreu. Está no Evangelho, mas está vivinho. Ele está vivo para o pecado. A Bíblia fala que batismo é sepultamento do velho homem. Vós já estáis mortos e a vossa vida agora está escondida em Cristo. Então, mas quando alguém não morreu, irmãos, morrer para o pecado, para o mundo, tudo aquilo que a espada corta para o lado dele, ele acha que está sendo até maltratado. Ele reclama. Ele se levanta contra as pessoas. Por isso que tem muita gente aí pulando de galho em galho, vai para uma igreja aqui, vai outra ali, vai outra aqui, vai outra ali. Por quê? Enquanto, irmão, ele estiver indo em igreja
que realmente corta com a palavra, corta com a espada, ele vai ficar pulando. Mas a hora que ele encontrar uma que é aquela igreja para não matar o rato nem deixar o gato com fome, aí ele fica tranquilo, não está sendo cortado. Mas aqui tinha que ser cortado pedaço por pedaço e colocado todos os pedaços. E todos os pedaços. E o Senhor Jesus faz muita alusão sobre isso, né? Ele disse: se teu pé te escandaliza, arranca. Se tua mão te escandaliza, arranca, joga fora. Se teu olho te escandaliza, arranca. Melhor tu entrar cego no céu do que tendo os 2 olhos e ir para o inferno. Então, a espada, irmãos, ela corta, e não adianta a gente reclamar, e não adianta querer suplantar versículos da Bíblia. É o que está escrito e muita gente está dando desconto aí, mas não adianta. A palavra, o que está escrito aqui, no dia do juízo vai ser cobrado, entendeu? Então, e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. A lenha era colocada sobre o altar, e sobre o altar colocado, e sobre a lenha colocado os pedaços, e depois era aceso o fogo. Isso aqui tem outro significado para nós. Fogo, quando a Bíblia fala de fogo, fala de aflição. É o que o apóstolo Pedro fala lá na sua carta, no capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: amados, não estranheis, lê lá a carta do apóstolo Pedro, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluias. Aliás, capítulo 4, desculpem, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Ardente prova é o fogo do holocausto, é o fogo que queima o holocausto. Não estranheis a ardente prova. E nós sabemos disso, mas quantas vezes a gente diz: irmão, estou passando por um fogo aí que só a misericórdia, né? E o fogo vai queimar continuamente sobre o altar e não se apagará, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então o fogo é uma representação das nossas provações, daquilo que nós passamos, e entra dia e sai dia, parece que o fogo não apaga. É exatamente isso: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu vou fazer o quê? Eu vou para onde, não é? Então vamos lá. E agora diz assim, e porão, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Irmãos, nem a lenha podia ser colocada de qualquer maneira, chegar e jogar de qualquer maneira, em tudo engaiolado. A lenha tinha que ser colocada em ordem. Por quê? Aí nós vamos ver. A lenha é o combustível que mantém o fogo aceso, não é? É o combustível. E o fogo são as provações. Então, o combustível, o que é que mantém o fogo aceso? O que é que nós agora, o que representa essa lenha em ordem? Irmãos, aí o apóstolo Pedro fala sobre o que representa essa lenha em ordem. Ele fala assim para nós, capítulo 4, versículo 15: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas, olha ali em ordem,
se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, lenha em ordem. Ou seja, se eu estiver padecendo porque eu mexi com a mulher do vizinho, porque eu adulterei, porque eu prostituí, porque eu roubei alguém, porque eu enganei alguém, e aí eu vou ser provado e depois vou dizer: meu irmão, estou passando uma provação. Não estou passando provação de Deus, não, eu estou sendo corrigido pelo Senhor, mas a lenha está toda fora de ordem. Isto não é prova de Deus. Prova de Deus é quando você está todo dentro da tua razão, quando eu estou dentro da minha razão e a aflição está me queimando, eu estou sendo injustiçado. É o que o apóstolo Pedro falou, que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como que se intermete em negócio alheio, mas se você padece como cristão, ou seja, se a tua lenha está em ordem, glorifique a Deus nesta parte. E ele acrescenta dizendo: porque é tempo que se comece o juízo pela casa de Deus. Não é? É tempo que se comece o juízo pela casa de Deus. E se a coisa começa por nós, qual será a correção do ímpio, não é? O apóstolo Pedro fala sobre isso. Porém, pondo em ordem a lenha sobre o fogo, também os filhos de Arão porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho. Aqui pedaços quer dizer os membros dos animais do sacrifício eram colocados as mãos, as patas, né, melhor dizendo, as patas, né, traseira e dianteira, né, representando agora para nós os nossos membros também, os nossos membros. O que a palavra de Deus diz sobre nossas mãos, né? Aí Paulo, lá na carta aos Romanos, ele fala sobre isso. Na carta aos Romanos, ele fala, no capítulo de número 7, aleluias, glórias a Deus. Capítulo 7 diz assim: assim, meus irmãos, vós que estáis mortos para a lei, estamos lá no altar do sacrifício, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que vos ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam em nossos membros. Olha aqui, os nossos membros, que tem que ser oferecido em sacrifício a Deus, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Não é lá na velhice, agora é novidade, não é de vida. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Glórias a Deus. Mandando mensagem, por favor, não mande mensagem agora que nós estamos gravando, atrapalha aqui a nossa gravação, tá, irmão? E vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porquanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, né? E por ele me matou. Então, quando nós estávamos na lei. Agora, no capítulo de número 6, fala sobre os nossos membros que são oferecidos a Deus. Diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis, olha aqui, irmãos, as partes do animal, os pedaços,
os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, irmãos, é o que a Bíblia fala, as minhas mãos agora têm que estar em sacrifício, têm que ser colocado no altar do Senhor, os meus pés agora têm que estar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a minha mente tem que estar, os pedaços, a cabeça e o redenho. A cabeça fala para nós, como já comentei, sobre o culto racional. Nossa mente tem que estar em sacrifício a Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Que o nosso entendimento tem que ser apresentado como sacrifício a Deus. Não adianta eu querer que a Bíblia seja aquilo que eu quero, não é o que eu quero. Pastor Carlos Pontes até outro dia comentou sobre isso. Eu não tenho que pegar a Bíblia e colocá-la ao meu modo, eu é que tenho que colocar a minha mente em sacrifício a Deus. O que é isso? Irmãos, quantas vezes, na verdade, Deus anda na nossa contramão. Se Deus fosse um veículo, vamos dizer assim, se nós fôssemos um veículo, eu fosse um veículo, Deus fosse um veículo, a gente estaria batendo todo o tempo, porque Ele está sempre na nossa contramão, Ele nunca está de acordo com o que nós pensamos. Já pensaram isso? Olha só, se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Irmão, quando isso passaria pela nossa mente? Muitas das vezes alguém faz alguma coisa com a gente, e se a gente não vigiar, a gente pede a Deus até para tirar a vida do cara, né? Deus vai te fulminar, Deus vai te matar. Tem gente orando para isso aí, tem crente orando isso. Mas o que a Bíblia diz? Teu inimigo tem fome? Dá ele de comer. Mente em sacrifício a Deus. Vós, mulheres, obedecei ao vosso marido. Vós, marido, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, assim mesmo se entregou por ela. Irmão, totalmente na contramão. Amai os vossos inimigos. Que coisa, irmão. Eu tenho que sacrificar a minha mente de amar o meu inimigo, de falar bem de quem fala mal de mim, de bem dizer a quem me maldiz. Glórias a Deus. Então, os pedaços, os nossos membros, a cabeça, e agora vem outra coisa, o redenho. O que é redenho? Redenho, irmãos, é a gordura mais fina que existe nos animais, que está sobre o fígado do animal. É aquela gordura finíssima, é aquela que tinha que ser oferecida em sacrifício a Deus. Que é redenho? Redenho hoje representa o de melhor que nós temos, é para oferecermos ao Senhor o melhor da nossa vida, o melhor do nosso dinheiro, o melhor de tudo aquilo que temos tem que ser oferecido ao Senhor. Tem um grupo aí, irmãos, se justificando, não é? Se justificando, dizendo, em parte, eles até têm lá suas razões, porque nós vemos tantos maus exemplos aí de pessoas. Ontem mesmo tinha um pedindo dinheiro, o cara está podre de rico, né? Cheio de fazendas aí para o lado de Mato Grosso, explorando, porque evangelho, nós vamos entrar nesse assunto aqui, irmãos, explorando a ignorância, não é explorando nem a fé, não, explorando a ignorância das pessoas, e ele ali já pedindo dinheiro, né? Já de olho nos 600 do povo aí, e vai ter muito trouxa que vai levar lá para ele. Então, em parte, tem um grupo aí que já foram classificados, chamados aí no Facebook de os desigrejados. São pessoas que acham que
não precisam estar em igreja. Está errado, irmão. Não existe isso. Se Jesus instituiu a igreja como uma congregação, tem que congregar. Não adianta você dizer que é crente na tua casa. Não tem esse negócio de Cristo em casa, não. Congregar, na congregação. Não tem. Você já viu um pagodeiro? Não, agora eu não faço parte de grupo de pagode, não. Eu faço meu pagode sozinho. Tu já viu alguém fazer isso? Tu já viu alguém ir para um baile e dançar sozinho? Coisa de maluco, né? Já viu alguém pular carnaval sozinho? Não, então a igreja do Senhor também congrega, a igreja do Senhor se reúne. E a Bíblia fala para nós, Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos. Então, mas eles se baseiam porque muita gente ficando rico ilicitamente às custas do Evangelho, e outros roubando e gastando de maneira vergonhosa. Tem pessoas aí, irmão, ganhando um alto salário que nem precisa do salário da igreja. Se tivesse amor à obra de Deus, além do salário que ele recebe, ele dizimava e não cobraria. Não tem necessidade, irmãos. Mas aí a ganância, né? E faz da igreja um cabide até para os filhos e a parentela e tal. Faz a cúpula, né? Comendo a gordura, vestindo a lã, bebendo leite das ovelhas e às vezes muitas ovelhas prejudicadas. Tudo bem, só que é o seguinte, irmãos, isso aí não é problema meu. Eu nunca questionei se alguém, quando eu era membrado, né, a uma denominação, eu nunca procurei saber em que é que o pastor estava gastando o dízimo que eu levava para a casa de Deus. Eu tinha na minha mente o seguinte: ele não está gastando o que é meu, porque os 10% não é meu, 10% é de Deus. Se ele estiver gastando, é problema dele. Agora, eu é que não vou entrar debaixo de maldição, né? Porque a Bíblia fala sobre isso, e não vou dar a Deus o que é de Deus. Ó, senhor, está aí, agora o administrador é problema dele. Se ele quiser gastar, farrear, tomar, o que ele quiser fazer, é com ele. Então, o redenho, irmãos, fala sobre o de melhor que nós podemos oferecer a Deus. A gordura do redenho, né? É oferecido sobre o altar. E Deus não quer, irmão, não quer o pior, Ele quer o melhor, porque Ele ofereceu o melhor por cada um de nós, né? No fogo que está, porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Fressura fala das entranhas do animal, dos órgãos, né? Coração, rins e estômago, tudo era lavado e queimado em holocausto ao Senhor. Isso fala, irmãos, que até o nosso interior ele tem que ser oferecido em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma representação do holocausto, né? Lá da lei de Moisés para nós hoje. Como já disse no princípio, o animal daquela época, hoje é o que o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala depois: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre nós, não é? Então, irmãos, e finalizando diz: holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, irmãos, existem essas exigências da parte de Deus, se nós quisermos que o nosso sacrifício seja aceito pelo Senhor como cheiro suave. Tem que ser da maneira que Ele quer e não da maneira que nós estipulamos. Não, eu vou ser crente, mas tem que ser assim. Não é desse jeito, não. Tem que ser do jeito que Ele quer. Irmãos, que Deus nos abençoe, e depois nós comentaremos sobre mais algumas situações dos holocaustos, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.
Senhor bendito Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que a Tua palavra possa ter trazido um despertamento sobre a vida dos Teus filhos, que nesta hora, Pai, estão aí, ó Deus, assistindo a esse estudo, que tudo possa concorrer para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, que, ó Deus, possamos crescer em sabedoria e em graça diante do Senhor. Assim oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Ali também, não sei se falei sobre ele, nosso irmão David, o Mansor. Deus abençoe, irmão David, irmão Leonardo, pastor Carlos Cordeiro. Deus abençoe os irmãos.